Cadê a minha máscara? Que eu adoro. Oi, oi! Olha, Adriana, amor da minha vida. Você tá aí? Gente, tenho medo de fazer live e ninguém chegar. Fico feliz da vida que eu tô vendo que vocês estão entrando. E aí? Vamos falar de açúcar? É esse o assunto. Vocês falaram o que vocês queriam. E aí eu vou falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vocês podem deixar aí também escrito o que vocês gostariam de que eu falasse. Mas eu fiz aqui, ó, uma lista de coisas que eu acho interessante a gente abordar e que eu percebo na prática que é a dúvida de muitas pessoas. Eu preciso saber, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tô no 4G. Eu tô no 4G aqui da minha casa. E aí eu queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Vou dar só mais um tempinho, né, para as pessoas, para mais gente entrar. Uau, tá entrando gente. Gente, tem muito tempo que eu não faço live. Eu não fiz nenhuma live na quarentena, só convidada. No meu perfil eu não fiz nenhuma. E aí eu, tipo, perdi a segurança de fazer, né? É assim, quando a gente para, aí a gente fica meio... Vocês estão me ouvindo, né? Que bom. Bem... Será que eu já posso começar? Nós temos 6 pessoas aqui, eu acho que é um número bem significativo, né? Falar para 6 pessoas é uma honra. Olha só, gente. Primeira coisa, essa live é sobre consumo de açúcar. E isso é recorrente, né? Principalmente no meu público, que é um público feminino. Então é recorrente. Essa queixa, né, de querer comer muito doce, de na TPM ter vontade de comer doce, e a gente vai falar um pouquinho, eu vou tentar falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas a primeira questão as pessoas têm dúvida de qual é o tipo de açúcar. Eu vejo muitas pessoas fazendo uso, por exemplo, de açúcar demerara, de açúcar mascavo, né, com a sensação de que ali o estrago é reduzido. Eu tô com um chazinho aqui. Com a sensação de que ali o estrago tá reduzido, porque tá consumindo um tipo de açúcar mais natural. Então vamos falar um pouquinho. Primeiro mito é o seguinte, gente. Açúcar, todo ele vai ter a mesma quantidade de caloria, a mesma carga energética, tá? Então, para cada grama de açúcar, a gente tem ali 4 calorias. E qual que é açúcar? Açúcar cristal, demerara, mascavo e o açúcar branco. O que muda? Então vamos lá. O açúcar, ele é feito da cana, né? E aí ele vai passando por vários refinos até ele chegar àquele açúcar branco, que é o açúcar de mesa. A primeira forma do açúcar, quando extrai lá da cana-de-açúcar, é o açúcar mascavo. Qual é a diferença do açúcar mascavo para os outros açúcares? A diferença é que, como ele é menos refinado, ele só teve um refino, ele contém mais vitaminas, mais minerais. E aí a gente não pode falar que ali é uma caloria vazia, como a gente fala do açúcar refinado, tá? Então você tem ali a mesma quantidade calórica, só que você vai ter mais um pouquinho de vitaminas e minerais ali naquele alimento. Só que o açúcar mascavo tem uma observação que eu gosto muito de levantar para as pessoas. O açúcar mascavo não é um açúcar indicado para quem tem síndrome fúngica, pano branco, fungo na unha, candidíase de repetição, tá? Por quê? O açúcar mascavo, ele é muito úmido. Então, ele, por si só, ele é um veículo de fungo. E aí, até o açúcar mascavo chegar na sua casa, ele ser produzido e ele chegar na sua casa, leva um grande tempo, porque ele fica lá em estoque, aí depois ele é ensacado, aí ele vai pra loja, aí ele fica em estoque, aí ele vai pra loja, aí ele fica em estoque e aí ele chega
chega na sua casa. Então, chances muito grandes de proliferação fúngica. Então, atenção a isso. Açúcar mascavo, essa questão, mesma quantidade de caloria, mais vitaminas e minerais, só que uma grande possibilidade de ser veículo de fungo, tá? A gente ingere fungo, sim, e aí a gente tem candidíase. Aí, esse produto, ele tem um outro refino, e aí ele vira o açúcar demerara. Vocês vão botando pergunta aí se tiver. E aí, ele vira o açúcar demerara. Então, ele é menos rico nutricionalmente que o açúcar mascavo, né? Mas ainda contém ali algumas vitaminas e minerais, tá? Mesma quantidade de caloria, não muda. Aí ele tem um outro refino e ele vira o açúcar cristal, mesmo raciocínio, gente. Ele vai ter muito menos vitaminas e minerais que o mascavo e que o demerara, mesma quantidade calórica, mesmo índice glicêmico e carga glicêmica alta. Não é indicado para quem tem dieta com controle de ingestão de carboidrato, por conta de disfunções glicêmicas, tá? E aí depois a gente tem um outro refino e vira o açúcar refinado. E aí, esse açúcar refinado, ele realmente já não tem vitaminas nem minerais e a gente está falando sim de uma caloria vazia. Mas todos eles têm a mesma quantidade de caloria. Paula, e açúcar de coco? Açúcar de coco é outra coisa. O açúcar de coco, ele não vem da cana de açúcar. O açúcar de coco, ele vem do coqueiro, do coco, né? Então, ele tem mais fibra. E aí disse que o açúcar de coco tem um índice glicêmico. Oi, Carol! E aí disse que o açúcar de coco tem um índice glicêmico menor. Tudo bem? Por quê? Porque ele tem mais fibra. Então aí já vai uma outra dica. Para a gente conseguir controle de carga glicêmica, a gente precisa caprichar na quantidade de fibra. Por isso que é muito mais interessante a gente comer, por exemplo, uma fruta, uma banana que tenha uma aveia, uma chia, uma pasta de amendoim ou de castanha, que vai ser uma fonte proteica e um pouquinho de gordura, do que você comer uma banana pura. Porque desta forma você controla a carga glicêmica dessa refeição. Completamente diferente você comer a banana pura, tá? Vocês já sabem dessa informação, já estão cansados de saber? Posso seguir ou tenho que falar mais? Aí, eu anotei para passar para vocês alguns nomes de açúcar, porque quando a gente existe uma dúvida de outra coisa que está aqui listado: alimento zero e alimento light. É dúvida de vocês? Fala pra mim. Quero saber. Alimento zero e alimento light. Produto zero e produto light. Vocês consomem esse tipo de produto? Conta pra mim, gente. Eu tô tomando chazinho, eu tô na cetogênica e eu preciso modular todo esse controle alimentar, né? E um chazinho é excelente, tá? Mas a gente vai falar sobre isso semana que vem. Bem, não estou sabendo se vocês consomem alimentos light ou alimentos zero. Qual é a diferença dos dois, gente? Alimento zero é um alimento zero açúcar. Em tese, seria um alimento que um diabético, por exemplo, pode consumir, ou alguém com uma dieta restritiva em açúcar. Alimento zero. Então, o alimento zero, a gente está falando do açúcar. O alimento light, ele é 25% menos algum componente daquele produto. Então, o alimento light, ele pode ser 25% menos gordura, ele pode ser 25% menos açúcar, ele pode ser 25% menos sódio. E aí, a gente só vai saber se a gente ler o rótulo. Tá? Então essa é a diferença do light pro zero. Agora tem uma pegadinha. O alimento zero, ele diz que ele é zero açúcar. Só que o açúcar, ele é uma pegadinha muito feia, tá, gente? Mas a indústria usa, sim. A gente não dá pra achar que não, mas usa. O açúcar, eles aparecem com vários nomes. Olha aí a União Magistral entrando, minha farmácia parceira.
Pão árabe, por exemplo, integral ou zero. O Adri, o produto integral, ele sempre vai ter mais fibra, mesmo um produto industrializado. Porque ele é feito com grão, com o cereal integral, né? Com grão integral. Então, o pão árabe seria mais indicado integral. Agora, o que é mais indicado mesmo para a gente controlar uma refeição que tenha o pão árabe e a gente controlar a carga glicêmica dessa refeição, é que você já sabe disso, mas eu vou falar para todo mundo. Que o recheio seja proteico, né? Que a gente use gorduras boas, que tenha fibra em forma de folhas, enfim, né? Então, um sanduíche árabe, preferencialmente, é bom que ele seja feito com cottage, óbvio, observando as individualidades, né? Porque quem não pode consumir o lácteo, o laticínio, mas com cottage, com frango, com ovo, com atum. Então, ter essa noção. Porque, por exemplo, uma combinação que é péssima, um pão árabe de queijo e banana, por exemplo, que é uma delícia, muita gente come, só que aí é uma carga glicêmica altíssima, tá? Então, acho aí que eu respondi, Adri, o integral, tá? E aí, gente, voltando pro zero ou pro light, o alimento zero, ele não tem açúcar, só que tem um porém. O açúcar, ele aparece com vários nomes. Então, se você ler lá na lista de ingredientes, maltodextrina, polidestrose, xarope de milho, eu anotei, açúcar invertido, a própria lactose. Vocês sabem que a lactose vai virar açúcar, que é o carboidrato? Porque olha só, também essa é uma outra observação. A lactose, os alimentos, eles têm os macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura. A lactose é a porção do carboidrato, é a porção glicídica do alimento, né? Então, que é açúcar. Então, os alimentos que têm lactose, um queijo, por exemplo, ele tem um índice glicêmico alto porque ele tem lactose, ele tem carboidrato. Tudo bem? Aí por isso que é mais interessante a gente trabalhar com os queijos mais maturados, os queijos com um teor de gordura mais interessante, tá? E que obviamente que seja feita com ingredientes, né? Com o que tem que ser feito um queijo. Queijo é feito com leite, coalho, né? E fermento, né? Alguns mais interessantes ainda colocam bichinhos lá, probióticos, e aí que é mais interessante ainda. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Há muito tempo eu não faço live, tô feliz de ver vocês aí. Então, olha só, vamos aqui para os pontos que eu falei. A live é sobre o consumo de doces e alimentos açucarados, né? Então, olha só, primeiro ponto, para quem quer reduzir o consumo de doce, né? Primeiro ponto a vontade não vai embora. Entendeu? Não existe um passe de mágicas ou uma fórmula ou alguma coisa que você vai fazer que você de repente vai acordar e não vai ter vontade de doce. Você precisa gerenciar esse desejo, essa vontade. É muito importante que em um primeiro momento que você queira reduzir o seu consumo de doce, você tenha força de vontade, né? Que você, eu brinco, exercite o músculo do não. Quanto mais você faz isso, mais segura você fica, né? Para lá na frente ir repetindo, né? E gastar menos energia para ter que tomar essa decisão de não querer o doce, tá? Então, primeiro ponto, a vontade não vai embora. Então, avalie o quanto você quer, né? Porque o resultado de você parar ou reduzir o consumo de doce, ele é completamente proporcional à sua força de vontade, né? Então, se você tá em um momento que você tá consumindo muito doce, que você se percebe consumindo muito doce, então talvez seja realmente o momento de você parar, né? E ver o quanto você tá disposta a se colocar de forma ativa, né, e decidir dar uma reduzida no consumo. Mas essa é uma forma comportamental da gente avaliar,
E pensando fisiologicamente, quando eu tô lá no consultório e eu recebo uma pessoa que me fala que come muito doce, que tem muita vontade de doce, primeira luzinha que acende na minha cabeça é como está a saúde intestinal dessa pessoa, tá? Porque existe uma coisa chamada disbiose, onde a gente tem um desequilíbrio de bactérias que vão promover, vamos colocar assim, bactérias ruins, tá? Que vão promover doença e bactérias boas. O desequilíbrio dessa flora, dessa microbiota, melhor dizendo, dessa microbiota intestinal, pendendo para o número de bactérias patogênicas, ela pode sim ter como consequência a compulsão ou a vontade de comer muito doce. Porque essas bactérias, elas têm como substrato energético glicose, carboidrato. Então, quanto mais você come, mais você favorece a proliferação delas. E aí, ó, é um ciclo fechadinho. Mais prolifera bactérias patogênicas e mais vontade de comer doce você vai ter. Então, de forma prática, primeiro eu tenho que conscientizar esse indivíduo da necessidade dele reduzir o consumo de doce, né? E sim fazer uma intervenção com foco na saúde intestinal dessa pessoa. Então, esse é um ponto fisiológico, tá? Que a gente tem também que observar. Obrigado, Nanda. Tem um ponto comportamental também, que são os gatilhos emocionais. Aí eu escrevi aqui, músculo da persistência, que eu já falei pra vocês, exercitar aquele músculozinho do não, né? Isso é muito importante, gente. Eu vou contar uma historinha pra vocês, tá? Pra vocês perceberem como que quando a gente vai repetindo atos, aquilo ali vira um hábito na nossa vida. Então eu tenho uma história que pra mim foi muito clara. Só um minuto. Quando eu estava fazendo pós-graduação em nutrição clínica funcional, eu ia para o Rio uma vez por semana. Quem é paciente meu talvez já tenha escutado essa história. Eu ia para o Rio uma vez por mês e aí ficava sábado e domingo assistindo aula. Quando dava a hora do almoço, saía aquelas nutricionistas todas, a gente ia para Cobal do Humaitá almoçar, almoçava todo mundo, saía do almoço, ia todo mundo comer um brigadeiro. Todas as nutris. A gente ia lá, um cafezinho, um brigadeiro e pá. E aí isso fazia no sábado e isso fazia no domingo, tá? Tudo bem, a gente fazia aquilo dali, era um momento e ok. E teve um mês que eu voltei pra casa, né? E na segunda-feira eu saí, tava no consultório, saí pra almoçar. E aí eu me lembrei, tem um carrinho que vende brigadeiro ali. Eu fui lá e comprei o brigadeiro. Ok, então eu fiz isso sábado, fiz isso domingo e repeti isso na segunda. Quando chegou na terça-feira, eu estava repetindo o mesmo movimento. Só que eu me dei conta do que estava acontecendo ali naquele momento. Eu me dei conta de que eu estava criando um hábito. Gente, é assim que se cria o hábito de levar pão para casa, por exemplo. Vocês já pararam para pensar assim, né? Então é assim que se cria um hábito, repetindo, e aí pá, de repente você se vê, depois do almoço eu tenho que comer um doce. Então até onde você tem compulsão, você tem um hábito, né? Você tá habituada a comer aquilo, isso tudo a gente precisa observar, né? Um outro ponto, vai deixando aí perguntas. Um outro ponto que eu gosto muito de conversar é sobre consumo de café, chá e paladar. Eu coloco assim, na mesma linha, sabe? Olha só, gente. Na nossa língua, a gente precisa tomar rédea, né? Da nossa saúde, dos nossos hábitos, do que a gente tem que fazer. A gente precisa tomar rédea. Não é o médico nutricionista que vai resolver. Você precisa ser ativo. Você vai ter um profissional que vai te orientar, mas você precisa ser ativo, perspicaz, paciente, né? Inteligente para poder lidar com o seu corpo e perceber, né? E saber manejar. Então, olha só, na nossa língua existem os botões gustativos.
A gente tem um botão gustativo pro doce, pro azedo, pro amargo e pro umami, que é um quarto sabor. Tá faltando salgado. Porque são 5 sabores. O umami é o 5º sabor e o salgado. Então, esses botões gustativos estão na nossa língua. O que acontece? O ser humano, ao chegar ao mundo, o primeiro contato que ele tem com o alimento é com o sabor doce. Seja porque esse recém-nascido foi para o peito da mãe ou recebeu uma fórmula. Então, o sabor doce é um sabor inerente do ser humano. O ser humano não precisa fazer maiores sacrifícios para poder aceitar, tá? Essa é uma questão. Tem essa informação em mente. Sabor azedo, sabor amargo são sabores que precisam ser treinados. Se você não treinar a aceitar sabor azedo e sabor amargo, você não vai querer nunca. Você sempre vai achar que um café sem açúcar é horroroso, porque aquilo dali é um exemplar clássico do sabor amargo, né? E aí eu até brinco, se você quer uma bebida adoçada, né, doce, você vai tomar um suco de manga, vai tomar um suco de laranja, mas café não, café amargo. Quando eu vou dessensibilizando o meu paciente, né, para ele aceitar esses sabores, eu tenho maiores chances de fazer com que ele aceite vários outros sabores. Vou dar exemplos. Rúcula, que é amargo, agrião, chocolate 70%, né? Os alimentos que são mais... que saem dos sabores convencionais da indústria. Porque o que aconteceu, gente? Hoje nós temos uma sociedade, nós temos pessoas que são que têm o paladar modulado pela indústria, pelos hiper sabores. Eu não sei que horas que eu comecei a live, tá? Só tenho isso pra dizer pra vocês que eu entrei, então eu não sei quanto tempo eu tô, mas vocês vão me orientando aí. Então as pessoas, a gente tem uma grande parcela da população mundial que ela é viciada em hipersabores, que são os sabores que a indústria colocou, né? Após a Revolução Industrial, Segunda Guerra, aquela história toda, e aí foi moldando o paladar do ser humano. Então, a gente ficou muito viciado em hipersabores, sabores muito salgados, sabores muito doces, e ao passo que as pessoas foram se distanciando do sabor real das coisas. Então, quando a gente usa estratégias de chá sem adoçar, porque assim, quando a gente adoça um chá, gente, a gente mandou embora todos os fitoquímicos e antioxidantes que tem ali, né? A gente passa a consumir uma bebida açucarada. Café é a mesma coisa. Quando você aprende a consumir café e chá sem adoçar, você já vai dando ordens para as suas papilas gustativas aceitarem também outros tipos de sabores. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Conta pra mim se faz sentido pra vocês o que eu tô falando. Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ficando tão quietinhos que eu fico aqui preocupada. Será que tá todo mundo ouvindo? Um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que eu escrevi, que eu considero muito, muito importante quando a gente fala de consumo de doces, de vontade de comer doce. Gente, a gente não tá falando de compulsão alimentar, tá? Compulsão alimentar é algo muito sério, assim, que precisa ser resolvido não só com um acompanhamento nutricional, mas também com acompanhamento psicológico. Então, eu tô falando da vontade do doce, eu tô falando da falta de consciência alimentar, de mimar as células, as nossas células, adoro falar isso também, né? Porque é igual criança, todo brinquedo que quer você dá. Então é isso, mimar as nossas células, não dizer não nunca, né? Tá sempre, eu tô com vontade de comer um bolo de chocolate, faz o bolo de chocolate. Eu tô com vontade de comer, faz o... Então, é isso, a gente tá falando sobre isso. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também, porque a gente precisa pensar, tudo bem, Paulo, então, como modular isso, né? E aí, um ponto-chave é o sono, a gente pensar na qualidade do sono.
Eu gostaria muito, muito que essas 13 pessoas que estão aqui dissessem para mim como que é a qualidade do sono de vocês. Se vocês dormem bem, vocês acordam restaurados, né? Vocês acordam descansados. Vocês precisam apertar ali várias vezes o despertador pedindo mais 5 minutos, né? Como é que é isso? Como é que é o sono de vocês? É reparador? Porque, Paula, por que você está perguntando isso? Porque tem tudo a ver. Tá? Primeiro ponto, assim, quando você não tem um sono restaurador e que você acorda cansada, você não acorda restaurada, o seu corpo, ele tá pedindo energia. E o substrato energético principal do nosso corpo é glicose. E glicose é carboidrato. Porque, ó, gente, o nosso corpo não sabe se você acorda de manhã e come um brigadeiro ou um pão de sal com manteiga e queijo. Entende? Ele não sabe, porque tudo aquilo dali vira glicose, tá? Então, se você tá cansada, se você não teve um sono restaurador, né? Se você acordou com a cama nas costas, e aí você vai ter impacto na sua preferência alimentar. E isso vai impactar o que você vai escolher, né? Você vai ter muito mais desejo e vontade de comer um carboidrato refinado de preferência, para poder você ter um pico glicêmico logo, ter aquela energia, só que aquilo é temporário. Em 30, 40 minutos você tem uma baixa de energia, tá? E isso não é nada bom. Mas essa escolha pode ter sido feita porque você não estava restaurada, estava cansada. Então, dessa maneira, tem chances muito pequenas de você escolher: vou comer um ovo mexido, vou comer um abacate, vou comer um iogurte com uma chia, com umas frutas, entendeu? Então, assim, o sono é muito importante nesse processo de escolhas de alimentos doces, alimentos açucarados, tá? Uma outra questão é a gente pensar na parte hormonal. Nós temos hormônios mestre, adoro falar sobre isso na consulta para poder exemplificar, que o paciente compreenda. Então a gente está falando de melatonina e de cortisol, tá? No meio disso, a gente tem outros hormônios envolvidos, mas os dois principais que eu quero falar são esses. Então, o cortisol é um hormônio, a gente vê em literatura às vezes hormônio do estresse, né? Mas é um hormônio que controla o nosso metabolismo, tá? É um hormônio da luta e fuga. Esse é o cortisol. E o que acontece? O cortisol, mais ou menos 2 horas antes da gente levantar da cama, o cortisol, ele tá lá em cima, ele tem que aumentar. E nesse momento, a melatonina tá lá embaixo. A gente começa a ter os pulsos de melatonina, que é o hormônio do sono, lá no final do dia. Esse chazinho aqui, gente, que eu comecei a tomar, devia ser, sei lá, 5 e pouca da tarde, esse chazinho aqui, ele já está contribuindo para que eu tenha um sono bom. Porque se você vai tomar esse chazinho lá para as 10 da noite, já não vai adiantar nada. Você precisa modular o seu sono, tá? Isso também faz parte de estratégia de higiene do sono. Então, no final do dia, a melatonina começa a subir, cortisol começa a descer, começa a reduzir. Depois de meia-noite, 2 horas da manhã, isso se inverte. Então, a melatonina vai reduzindo e o cortisol vai aumentando. Só que, o que acontece? Para a gente ter melatonina, a gente precisa dos precursores. Triptofano é um precursor de melatonina. Então, talvez seja interessante a gente pensar sim em atividade física, que vai produzir triptofano, a gente pensar em ofertar alimentos fontes de triptofano no horário da tarde, uma aveia, uma banana, um grão de bico, tá? Mesmo um chocolate 70%, já tenho vídeos sobre isso no YouTube falando. Aqui também a gente tem muita evidência que mostra que chocolate reduz estresse, reduz cortisol e favorece melatonina. Gente, mas eu não tô falando daquele chocolate ao leite cheio de açúcar.
né? Não é esse, a gente tá lutando contra esse. Eu tô falando do chocolate, no mínimo 70%, para poder modular esse estresse e favorecer sono. Chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de melissa. Então você pode começar a tomar esses chazinhos no seu horário da tarde, né? Ah, Paula, eu não gosto de chá. Gente, eu também já não gostei um dia, entendeu? Mas eu aprendi a gostar porque me faz bem. E no final, me sentir bem, me olhar e me sentir bem, e ter disposição, e ter inteligência para conseguir conversar com vocês, com as pessoas, né? Acaba que isso vale muito mais do que enfiar o pé na jaca o tempo todo. Olha só, eu não tô falando aqui em momento nenhum que a gente não tem que comer doce nunca na vida, porque eu mesma não faço isso, tá? Mas a gente tá falando daquelas pessoas que consomem doce de forma desorganizada e desordenada a ponto de ter ganho de peso e ter perda de performance na vida, performance mental, né? Porque tudo isso. Então, gente, Ó, eu tô vendo uma pessoa aqui que tá falando do sono, que na maioria das vezes ele é restaurador, mas após ser mãe, todas as noites são sempre interrompidas, mas consigo equilibrar bem minhas vontades. Lívia, que bom que você falou sobre isso, porque também tem essa questão de nós mulheres com a maternidade. Isso é uma fase, né? Então, existe uma fase na vida da mulher que se torna mãe, que ela vai ter sim problemas com o sono, que ela vai ter sono picado, que ela vai ter que acordar várias vezes na noite. Mas isso não quer dizer que você não deva fazer a sua modulação de sono. Eu falei outras coisas que fazem parte da modulação do sono, gente. Então eu falei do cortisol, falei da melatonina. O cortisol, o hormônio da luta e fuga. Eu quero que vocês pensem, quando você está vendo uma televisão à noite, um filme de guerra, né, ou um noticiário que te deixa muito irritada, que você desperta sensações ruins, o seu corpo de verdade não sabe que aquilo não está acontecendo com você, né? Então, ali naquele momento, você está mobilizando o seu hormônio da luta e fuga, você está mobilizando o seu cortisol, você está aumentando, você está chamando o cortisol para você. E aí você tem problemas para dormir, muitas pessoas. Eu já atendi uma senhorinha que ela era viciada em palavra cruzada, só que ela só fazia palavra cruzada à noite, antes de dormir. E adivinha? Ela não conseguia dormir. Porque, gente, quando ela tá fazendo palavra cruzada, ela tá dando ordens, sinalizações pro cérebro dela que tem que estar ativa, alerta, raciocinando, pensando, tendo performance mental, porque ela precisa responder as cruzadinhas. Você entende? Então, assim, esses são comportamentos que a gente pode trabalhar para poder favorecer sono. Também o chá, também óleos essenciais. Eu amo, não durmo sem óleo essencial. Não é porque eu sou ruim de dormir não, tá, gente? É porque eu gosto mesmo. Mas meu marido é ruim de dormir e ele dorme muito melhor com óleo essencial de lavanda. Muito melhor, tá? Então, assim, deixa eu ver mais o que eu tenho para falar para vocês. Estratégias. Vamos lá. Estratégias. Pode suplementar? Pode suplementar. Pode suplementar triptofano ou complementar a alimentação com esses alimentos que eu tô falando para vocês. Chocolate 70%, aveia, banana, grão de bico, as oleaginosas como castanha e amêndoa. Só que lembre, essa modulação, ela não é às 9, 10 da noite. Essa modulação é durante o seu dia. Então você tem que ter um bom café da manhã, um café da manhã que tenha uma carga glicêmica controlada, se você não é adepta do jejum, né? Mas que você tenha um café da manhã com uma carga glicêmica controlada. Ou seja, o que é carga e índice glicêmico? Índice glicêmico é a velocidade que aquela glicose vai chegar na corrente sanguínea, tá? Que você vai ter um pico
aumentado de glicose. Isso é o índice glicêmico. Os alimentos que têm um índice glicêmico muito alto, eles vão desfavorecer o metabolismo saudável do carboidrato, né? O metabolismo saudável da glicose. Então a gente precisa trabalhar com alimentos que tenham um índice glicêmico baixo a moderado, para que você receba glicose nas suas células, mas devagarzinho, durante lá 3 horas e não em 30 minutos, tá? Então, trabalhar com esses alimentos, e aí as castanhas, o chocolate 70%, as amêndoas, chazinho à tarde, chá mulungu, camomila, erva doce, melissa, suco de maracujá, né? Tudo isso. Outra coisa interessante também para trazer para vocês na questão de modulação do sono é luz. Então, anoiteceu, gente, usa luz indireta e não luz direta, essa luz forte depletada de azul, que é essa luz aqui que eu tô usando para conversar com vocês, mas luz indireta para pessoas que têm problema severo com sono. Às vezes é até interessante trocar a lâmpada, usar uma lâmpadazinha âmbar, sabe? Que não seja mais depletada do azul, que não seja tão azul como a luz branca. Então pensar nisso. Pensar em iluminação indireta e não a iluminação direta ali, isso tudo favorecer. Televisão, celular, obviamente, mas são estratégias aí pra gente conseguir ter um sono restaurador e modular essa vontade de comer doce. Paula, deixa eu ver o que eu não anotei aqui, mas que eu acho interessante falar pra vocês. Adoçantes. Então, adoçantes, nós temos classes de adoçantes. Nós temos adoçantes de primeira, segunda e terceira geração, que são os adoçantes artificiais, né? Quem lembra? Açugrim, né? Ciclamato, sucralose. Esses adoçantes artificiais, hoje a gente já sabe que são xenobióticos, né? Então, eles têm comportamento símile a hormônios sexuais e eles causam uma verdadeira confusão na nossa cascata hormonal, principalmente em mulheres, né? A gente tem aí tireoide como órgão-alvo de xenobióticos e aí os adoçantes artificiais estão aí nesse patamar. Por muito tempo se acreditou que os adoçantes artificiais não induziam liberação de insulina, mas hoje a gente já tem muita evidência que mostra que sim, que os adoçantes artificiais estimulam liberação de insulina e isso por si só já se mostra que não é uma estratégia eficaz para perda de peso. E aí a gente tem os adoçantes naturais. Adoçantes naturais, só um minuto, gente. Eu não posso abrir, entra por trás. Adoçantes naturais, xilitol. Pera aí, gente, só um minuto. Francisco, você tá ouvindo o que eu tô falando? Você tá ocupada, meu filho? Desculpa, gente, tá vendo? O meu filho já não me acorda na madrugada, mas interrompe as lives. Vamos lá, eu parei nos adoçantes, né? Os adoçantes naturais, então a gente tem xilitol, talmatina. Qual é a questão dos adoçantes naturais? A gente tem que perceber, porque algumas pessoas têm muita sensibilidade aos polióis que compõem esses adoçantes naturais. E aí essas pessoas, elas têm uma tendência a ter muita fermentação, muita distensão abdominal ao consumir adoçantes naturais, alimentos ricos em polióis, tá? Então é essa observação aí que a gente tem que fazer. Lívia,
Isanilda Maciel, excelente live. Obrigado. Como é importante ouvir isso de vocês. Gente, eu tava super mega travada pra fazer live. Muito. Só que a minha equipe falou, tem que fazer. E aí eu falei, não, eu vou fazer sim, porque aí depois que eu faço eu gosto. Então, é muito importante pra mim ter esse feedback de vocês, assim, de que vocês gostam, tá? E eu falei ontem na reunião, eu falei assim, gente, eu quero ser a pessoa que faz live toda semana, né? Se Deus quiser eu vou conseguir ser, mas às vezes eu me travo um pouco, acho que é normal. Lívia, apenas os adoçantes artificiais? Eu não entendi muito a sua pergunta. Eu vou interpretar ela como se você estivesse falando assim, apenas os adoçantes artificiais são xenobióticos? Em relação aos adoçantes, sim, mas xenobióticos, nós temos uma classe enorme de xenobióticos, tá? Xenobióticos, aí a gente pode colocar como, deixa eu pensar, a poluição, agrotóxicos, bisfenol, né, os plásticos que migram para o alimento. Então, nossa, são muitos xenobióticos. Também podemos fazer uma live só sobre xenobióticos, mas eu nem gosto muito porque eu acho que assusta um pouco as pessoas, né? Eu acho assim, que a gente tem que ter informação e reduzir o máximo de impacto de dano que a gente puder. Por exemplo, hoje eu acho que é bem batida a informação de que a gente não deve usar potes plásticos, né? Esquentar no micro-ondas em pote plástico, congelar, né? Usar os potes de vidro por conta disso, porque existe a migração do bisfenol para o alimento, e o bisfenol é um xenobiótico, um disruptor endócrino. Então, é isso, a gente vai assim minimizando, mas às vezes é meio alarmante essas informações, a gente tem que ir dando a conta gotas. Marcelo, que bom que você tá aí, hein? Lívia, obrigada, me expresso muito bem. Eu faço com amor, gente. É isso, né? Deixa eu ver mais quem. Gente, eu acho que eu falei bastante para vocês. Quero saber se vocês gostaram. Se tiver pergunta, a hora é agora. Mas não tem problema se demorar e não der tempo para deixar a pergunta. É só vocês mandarem lá que eu respondo. Eu vou fazer assim. Há um tempo atrás, acho que ano passado, eu fiz um post falando sobre os inúmeros nomes do açúcar. Foi um post que bombou muito, gente. Eu vou procurar esse post e vou colocar ele lá no Stories para vocês verem assim a quantidade de forma que o açúcar pode ser apresentado pra gente, tá? Os nomes. E aí começar a treinar a ler rótulos, né? Lista de ingredientes de produtos. E aí, eu acenei pra alguém aí, Carla. Acenei pra você, viu? Então é isso, gente. Muito, muito mesmo obrigado. Até a próxima. Muito prazer estar aqui com vocês. Lívia, qual adoçante natural eu indico para os meus pacientes? Nenhum. Sabe o que eu falo? Eu acho que é chegar a lugar algum. O que eu faço com os meus pacientes é ensinar eles a ter um paladar que aceite os alimentos com o sabor que eles têm, tá? Então, de verdade, eu não indico adoçante natural nenhum para os meus pacientes. Ou eles me amam, me obedecem, ou eles me odeiam e não voltam mais. Mas é porque eu acho que a verdade tem que ser dita, né? E eu acho que não faz sentido ensinar a pessoa a não chegar a lugar nenhum. Mas os adoçantes artificiais completamente fora. Adoçantes artificiais, tudo que eu puder fazer para poder tirar da vida do meu paciente, eu faço. Tá? Obrigado, Ana. Obrigado. Ah lá, a Viviane tá falando que aprendeu a tomar café puro comigo. Eu escuto tanto isso, gente. O que eu mais escuto é a pessoa falando, não tira meu café. Eu não vou... Gente, de amargo já basta a vida. Tem essa frasezinha de vó, né? Mas 100% das pessoas voltam dizendo que nem me lembro mais que eu adoçava café. E são assim, amam. Isanilda, foi muito legal. Obrigada, também tô achando muito legal. Carol, que bom que você amou. Que bom, gente. Fica o coração cheio aqui. Muito bom.
Vou fazer mais vezes. Tô falando que eu vou virar a pessoa que faz live uma vez por semana. Gente, então é isso, tá? Ó, Viviane coloca canela. A gente, é excelente estratégia, tá? Às vezes para começar, então salpica canela, cardamomo, né? Porque bota sabor no café e aí você vai se acostumando ali com aquele café. Gosto também do café aditivado, que é o que eu vira e mexe, eu posto lá no meu stories, mas agora eu tô mais no chá, gente. Eu tô fazendo uma dieta cetogênica, eu preciso induzir elementos colocar muito mais elementos anti-inflamatórios na minha vida, porque eu também tenho um teste genético que mostra que eu tenho um perfil genético para muito maior para inflamação do que para desinflamar. Então eu tô aí aprendendo. Ó, Viviane bota óleo de coco, também gosto do TCM, né, ou MCT. Gente, dá uma super energia, Vivi, eu vou abrir. Mas a Viviane, eu ensinei a ela a fazer o café aditivado antes da atividade física e ela achava que era impossível, porque ela era super apegada no café da manhã dela. Não foi, Viviane? E depois ela mandou uma mensagem dizendo que estava amando. Muito bom. O que eu costumo passar para vocês, gente, é o que eu faço em mim, assim, o que eu testo em mim é o que eu tenho mais segurança para poder passar para vocês, porque eu vejo que melhorou a minha vida e eu quero que melhore a vida de vocês também. Ah lá, a Viviane tá falando que malha super bem, viu? Agora, Viviane, também é interessante mudar o estímulo. Um dia malha em jejum, toma depois. Ao invés do café, toma um chá e bota um TCM, né? Mas de todos os açúcares, qual é o menos pior? Gente, açúcar é o alimento mais inflamatório que existe, tá? Açúcar que eu compro na minha casa é açúcar de coco. Mas tipo assim, vence, tá? Porque nem fica bom bolo com açúcar de coco, que ele fica muito seco, né? Mas às vezes eu compro açúcar de coco. Tem gente que não gosta porque tem sabor residual, mas o açúcar é o alimento mais inflamatório que tem. Marcelo é outro que eu tirei açúcar do café dele. Ele está falando o quê? Que açúcar agora estraga o sabor do café dele, viu? Melaço eu não falei, melaço é riquíssimo em complexo B, em vitaminas do complexo B, o melaço de cana, mas tem um índice glicêmico alto, você está aumentando a sua carga glicêmica. O melaço sim, tem caloria, tudo isso, tá? O melaço, pra gente, quando a gente vai fazer preparações, é mais interessante, preparações que tem que assar, né, tipo bolinho, é mais interessante a gente usar o melaço do que o mel, porque o mel ele converte em aditivos tóxicos quando ele é aquecido e o melaço de cana não, tá? O mel, mesma coisa. O mel, assim, é um alimento usado há milênios, né? Muito usado na Ayurveda. Só que ele tem um índice glicêmico alto. É um carboidrato com índice glicêmico alto que vai aumentar a carga glicêmica da refeição que você for usar, tá? Mas ele tem atividade expectorante, tudo aquilo, né? Que a gente já ouvia lá da avó. Deixa eu ver mais o que. Faça o teste genético, Gente, eu fiz o meu teste, o meu full DNA, eu faço lá no consultório para os pacientes, ele está à disposição. E eu fiz em mim, obviamente, né? E eu recebi os resultados em dezembro, já tem um ano. Gente, a minha ficha vai caindo nos resultados muito assim, sabe? De repente fala, meu Deus, deu aquilo no teste, eu tenho que fazer assim assado, Então, assim, eu acho pra mim foi muito valioso e eu acho muito valioso para os pacientes que fazem. Eu acho assim, eu tenho pena que os pacientes às vezes não voltam mais e a gente tem que estar sempre traçando novas estratégias em cima daquele teste genético, né? Porque imagina, você recebe um teste, gente, com 120 folhas, nem sei se a última vez, eu acho que já tá com 200 folhas o laudo dele. Então, a gente tem que estar sempre traçando estratégias diferentes em cima daquele teste, né, daquele exame.
Então, Viviane, eu acho que bolo não fica bom com açúcar de coco. Eu acho que ele fica muito ressecado. Aí, pra fazer bolo, o que eu mais gosto de usar é o demerara. Aprendi isso lá com a... esqueci o nome dela, uma super doceira que me deu aula. Mas eu uso açúcar demerara, é o melhor pra fazer bolo. Açúcar de coco resseca muito. Gente, tá rolando um barraco aqui em casa agora. Ai, ó. Gente, eu vou finalizar. Vocês não precisam acompanhar o barraco pra eu ir lá ajudar ele a abrir a porta. Que bom que vocês gostaram. Obrigado, Viviane, você, por ter me prestigiado. Obrigado vocês, tá bom? Um beijo, vou finalizar. Tchau, gente. Boa noite.